Olá, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade aí às nossas aulas sobre corpo humano, sobre fisiologia humana, e a gente vai falar então sobre um sistema muito importante, né? Sistema nervoso. Então tá aqui um cérebrozinho, um encéfalo, né? O cérebro e o cerebelo, mais as partezinhas internas, para a gente começar a falar sobre o sistema nervoso. Eu digo começar porque é um assunto bastante interessante, que às vezes vem muitas perguntas e eu acho que não dá para falar de sistema nervoso, falar dos órgãos e tudo mais, do funcionamento, sem falar do tecido nervoso. Então, vou gravar essa aulinha sobre o tecido nervoso para depois falar do sistema nervoso em si, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente precisa saber do tecido nervoso? O tecido nervoso ele é formado basicamente por duas células, dois tipos de células, os neurônios e as células da glia ou neuróglia. Os neurônios, né, na verdade, são, né, a unidade básica do sistema nervoso. São eles que são responsáveis, então, por tanto receber, transmitir e processar os estímulos nervosos. Né? Então, a gente capta através dos neurônios todos os estímulos externos e internos do nosso corpo e transmite, então, pelos neurônios. Então, são eles os mais famosos. No entanto, a gente tem as células da glia, que são extremamente importantes, porque elas que vão fazer a nutrição desses neurônios, vão fazer um isolamento elétrico dos neurônios para que a propagação do impulso seja adequada, né? E são importantes para manter a homeostase, o equilíbrio, né, dos neurônios. Vão formar a mielina, que dá esse isolamento elétrico, e também vão formar uma barreira encefálica, hematoencefálica. Essa barreira hematoencefálica é uma barreira que que é formada entre o nosso corpo todo e o nosso encéfalo. Existe uma barreira que é bem difícil de ser passada para entrar no nosso sistema nervoso central. Tanto é que, por exemplo, quando você tem algum câncer que precisa de um tratamento mais intenso ou um câncer no seu sistema nervoso, é mais difícil de você tratar porque você tem que passar essa barreira hematoencefálica, tá? Que é uma barreira protetora do nosso sistema nervoso. E essa barreira é feita por essas células da glia, tá bom? Então vamos conhecer aí essas partes desses tecidos. Então a gente tem como estrela principal aí o nosso neurônio. Então, os neurônios, têm vários formatos, mas o mais genérico é desse esquema aqui. Que existe um corpo celular, que é esta região, tá? Na verdade, é mais esta região aqui, desculpa. Essa partezinha aqui é o corpo celular, ou soma, que tem os dendritos em volta, tá? Esses dendritos, ou arborização dendrítica, são essas regiões, esses prolongamentos aqui que vão perceber as coisas, vão perceber os estímulos. Aí a gente tem um prolongamento chamado de axônio. Esse axônio, né, é a parte roxa aqui, que está envolvido por outras células que formam esta bainha de mielina, tá? E por fim, no final do axônio, a gente tem essa arborização aqui. Então, o axônio no final tem essas divisões, tá? E o sentido do impulso nervoso é sempre dendritos, corpo celular, axônio, nunca ao contrário, tá? Então, os dendritos é que percebem o ambiente ou os estímulos internos do nosso corpo, passa para o corpo celular e passa para o axônio. E aí depois para outro neurônio em seguida, tá bom? E as células da glia? As células da glia, a gente tem astrócitos, micróglia e oligodendrócitos e células de Schwann, tá? Então, são essas as células. Os astrócitos, eles têm a principal função de sustentação e nutrição, tá? A micróglia tem uma função de proteção dos neurônios. E os oligodendrócitos e células de Schwann, eles têm a mesma função, mas em locais diferentes, né? Que a função é a formação da bainha de mielina. A bainha de mielina é uma bainha que vai possibilitar o impulso nervoso ocorrer de forma adequada. Se estiver no sistema nervoso central, essa bainha de mielina é formada por oligodendrócitos. E se for no sistema nervoso periférico, a gente vai ter
as células de Schwann, mas elas têm a mesma função, tá? Tem algumas diferenças que estão aqui ditas nesse slide, mas basicamente é a sua localização, tá? Oligodendrócitos, sistema nervoso central, e células de Schwann, sistema nervoso periférico, tá bom? Então tá aqui uma visão geral das células, tanto do neurônio aqui em azul, quanto dos oligodendrócitos, da micróglia e do astrócito, tá? Então, nutrição, defesa e formação de bainha de mielina. E o neurônio vai transmitir os impulsos nervosos, beleza? Então, isso são as células do nosso tecido nervoso. Esse tecido nervoso vai formar, então, as partes do nosso sistema nervoso. E a parte mais relevante, ou talvez a que tenha mais destaque, é o nosso cérebro. E você já ouviu falar assim, massa cinzenta, né? Então, o nosso cérebro, se a gente observa ele é meio, a cor dele é meio acinzentada. E essa cor acinzentada, ela na verdade é só na camadinha superficial, tá vendo? Se eu pegar uma fatia do cérebro e cortar, eu vou ver que essa parte aqui, né, essa camadinha do cérebro é uma substância com cor acinzentada e ele tem esse nome justamente pela cor, e é aqui onde estão os corpos celulares, tá? E células da glia. Então aqui a gente vai ter o corpo celular do neurônio. E na parte branca, professora? Na parte branca não tem o corpo celular, tá? Então se eu fosse desenhar um neurônio, o neurônio ia estar aqui com o corpo celular aqui, certo? Dendritos para cá, beleza? Dendritos. E aí o axônio vai estar prolongado por aqui, beleza? Então, aqui tem um monte de corpo celular, por isso que fica mais acinzentado. E aqui na parte branca é só o axônio. Não que seja menos importante, tá? Isso tudo é só uma divisão funcional, tá? Então, os prolongamentos dos neurônios é que estão para cá, beleza? E aí, então, como é que acontece essa transmissão do impulso nervoso, né? Então, o sentido do impulso nervoso é sempre dendrito, corpo celular, axônio. Para o próximo neurônio, ele também está posicionado para receber estímulo em dendrito, corpo celular, axônio. Só que esses neurônios, eles nunca estão ligados fisicamente, as células não estão coladas fisicamente, ligadas, membrana a membrana. Existe um espaço, esse espaço é chamado de sinapse, ou espaço sináptico, tá? Então, esse espaço aqui entre o final do axônio de um e o dendrito do outro a gente chama de sinapse. Essa fenda sináptica, também chamada assim, é onde vai acontecer a ação de substâncias químicas, de neurotransmissores, tá? Então, vamos entender tudo isso. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte, um impulso nervoso, né? Impulso nervoso é um impulso elétrico, tá? Então, quando a gente mede o potencial elétrico de uma célula, né, a gente chama de potenciais de membrana. Então, os potenciais de membrana, eles são estabelecidos por uma diferença de concentração de íons, tá? Então, as cargas estão distribuídas e, naturalmente, por conta da bomba de sódio e potássio que a gente vê lá no primeiro ano, a gente mantém mais sódio para o lado de fora e mais potássio para o lado de dentro. Então, quando a célula está estável, ela está com um potencial de membrana de repouso. E aí, isso é por conta da bomba de sódio e potássio está funcionando perfeitamente e você tem mais sódio para fora, mais potássio para dentro. Quando acontece um estímulo nervoso, quando você toca, quando luz entra nos seus olhos, quando você escuta alguma coisa, você está provocando um potencial de ação no neurônio. Esse potencial de ação é uma rápida variação nesse potencial, nessa carga elétrica aí dos neurônios. Então, é a rápida variação do potencial de repouso observada nas células excitáveis, tá? Então, você vai excitar o neurônio e você vai ter uma variação nesse potencial. Essa variação no potencial está representada aqui. Então, quando a gente recebe um estímulo,
vai acontecer uma mudança naquela quantidade de sódio e potássio dentro e fora da célula, que vai provocar uma despolarização e depois uma repolarização. E aí depois volta para o potencial normal. Então, o impulso elétrico, ele é provocado por esse potencial de ação, que é uma despolarização e uma repolarização da membrana. O que é isso do ponto de vista químico? Né? Quando acontece aquele potencial de ação, acontece a entrada de sódio. Né? Então, entra sódio. Aí, ao entrar sódio nessa parte, acontece uma despolarização. Tá? E aí, desta região. E logo em seguida, uma repolarização com a saída de potássio. E isso vai acontecendo ao longo do axônio. Né? Então, despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, volta ao potencial de membrana. Então, acontece um deslocamento de um impulso elétrico. Né? Então, por que isso? Porque você está deixando entrar sódio ao invés de sair. E aí depois, então, despolariza. E aí repolariza, saindo o potássio. Então, você altera as concentrações de sódio e potássio que faz com que isso aconteça. E isso vai acontecer ao longo do neurônio, né? Mais especificamente do axônio, e aí então você tem o impulso nervoso passando ao longo do axônio, beleza? E aí, só que isso acontece, né? E a gente tem a bainha de mielina aqui, né? Formada. Que eu falei, mas vai formar a bainha de mielina. E o que tem isso a ver com o impulso nervoso acontecer de forma adequada? Tem a ver que o neurônio está aqui representado, tá? Ele tem essa bainha de mielina, tá? Então, aqui as células Schwann, que estão englobando aqui o axônio, formando essa bainha de mielina. É como se fosse uma fita isolante. Então, você pega um fio elétrico e passa uma fita isolante aqui, tá? Então, essa é a função da bainha de mielina. E o que isso tem de positivo? Significa que, ao invés do impulso elétrico, dessa despolarização e repolarização acontecer ao longo do neurônio inteiro, vai acontecer só nas partes onde não estão com a bainha. Então, acontece aqui, depois acontece aqui, depois acontece aqui. Então, aí você vai ter um impulso elétrico que a gente chama de saltatório. Então, muda aqui, aí depois muda aqui, muda aqui, muda aqui, muda aqui, ao invés de ter que mudar toda a membrana, tá? E aí esse impulso saltatório faz com que a velocidade de propagação seja muito rápida, né? De 10 centímetros por segundo ou até 1 metro por segundo. E essa velocidade é adequada para a gente ter as respostas que a gente tem, né? Quando a gente não tem nenhum problema neurológico. Se você tiver um problema na sua bainha de mielina, esse impulso ele não vai ser tão rápido, porque ele não vai ser tão saltatório assim, né? E aí então você tem dificuldades nas respostas nervosas, beleza? Beleza, mas a gente está falando de um impulso elétrico. O impulso elétrico ele acontece dentro do neurônio. Agora, de um neurônio para outro, se eles não estão ligados fisicamente, não tem como você continuar esse impulso. E como que acontece, então, essa transmissão do impulso elétrico daqui para cá? A gente vai ter a propagação do impulso nervoso eletricamente aqui, e aí depois na sinapse a gente tem uma propagação química. Então, vem eletricidade aqui, estimula quimicamente essa região, libera-se neurotransmissores na sinapse para estimular o próximo, tá? Então, a maioria da sinapse é química. E o que acontece? Você está vendo com o impulso elétrico aqui deste neurônio pré-sináptico. Então, vem o impulso elétrico, chega aqui nessa região, final do axônio, tem a liberação na fenda sináptica de neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão estimular ou inibir o próximo neurônio, né? E aí você vai ter uma região aqui, então, de estímulo diferencial por conta do neurotransmissor que esse neurônio propagou aqui. E aí, então, se estimula o próximo neurônio e aí você tem um estímulo elétrico aqui. Então, a sinapse é uma ligação entre um neurônio e outro feito de forma química, majoritariamente. Tá? Esses neurotransmissores, a gente tem vários tipos de neurotransmissores, são mediadores químicos, né? Responsáveis pela transmissão desse impulso nervoso através desta região da sinapse.
Tem alguns que são excitatórios e tem alguns que são inibitórios. Então, por exemplo, aspartato, glutamato, dopamina, serotonina, acetilcolina e noradrenalina são neurotransmissores excitatórios, enquanto GABA, glicina, dopamina e serotonina, né, esses dois aqui se repetindo, eles também podem ser inibitórios. Então, a gente pode ou excitar ou inibir determinada ação, dependendo dos neurotransmissores que estão agindo nessa fenda sináptica, tá bom? Escreva com suas dúvidas e a gente vai continuar com o sistema nervoso falando da parte anatômica na próxima aula, tá bom? Escrevam com perguntas. Falou!